Glória a Deus. Boa tarde a todos. Um bom sábado a todos. Bom Shabbat a todos. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu quero hoje, depois de tantos dias, sem fazer uma live aqui pelo Facebook, posteriormente transmitirei esse vídeo, no YouTube também, estarei postando no YouTube, no meu canal, no YouTube. Quem quiser seguir, me siga, amém, em nome de Jesus. Quem quiser curtir, curta, compartilhe, mas não deixe de ser edificado também, amém, em nome de Jesus. Por aqui quem les fala, seu amigo, irmão em Cristo Jesus. Para aqueles que consideram, amigo e irmão, profeta César Augusto Machado, missionário do Senhor, para a glória dele, amém. A glória e a honra devolvo e dou para o Senhor, porque Ele é Deus e Ele merece, amém. Então, irmãos, estamos vivendo tempos muito cruciais, um tempo muito crucial, um tempo muito importante para o Brasil, Como já todos sabemos, todo o Brasil sabe, aconteceram as eleições, aconteceram muitas coisas no Brasil e já tem o presidente, do Brasil aí, o presidente Lula, Então, irmãos, mas a mensagem hoje não tem nada a ver com política, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com você que tem um chamado, tem a ver com você que é a igreja, tem a ver com você que realmente tem ou deveria saber qual é a tua posição, no reino de Deus, amém? No mundo espiritual, naquilo que Deus tem falado para você, naquilo que Deus tem dito sobre você, quem é você, para que você foi chamado, amém? Em nome de Jesus. Então, gente, eu quero me apresentar hoje de uma forma diferente, hoje, não sei nem porquê, o Espírito Santo me dará entendimento no decorrer dessa live, amém? Mas eu entendo que hoje eu preciso me apresentar assim. Para a glória do Senhor, eu sou César Augusto Machado Figueira, sou casado com a missionária, Antônia Nelsa Sampaio Machado, minha esposa brasileira. Temos um filho, Adriano, e a filha dele, da minha esposa, Rafaela. Amém. Nós somos missionários, nós éramos da Jocum Manaus aqui em Amazonas. Em 2012 ou 2013, nós saímos da Jocum Manaus para começar uns projetos e até agora nós não voltamos para Jocum Manaus, Nós tínhamos dito que íamos sair um tempo da Jocum Manaus, E até agora estamos aqui, Deus permitiu, nos deixou fundar, levantar o Ministério Glória, o qual eu sou presidente para a glória do Senhor, Venho da igreja evangélica cristã, comunidade cristã, Pacto com Deus, com a apóstola Marlene Solé e o pastor Pedro Pérez Gonçalves, lá na Venezuela. A minha igreja, a qual me dá apoio, respaldo ministerial e até espiritual também, eu posso dizer, amém, são a minha cobertura ministerial, sobre a minha vida, são meus líderes que me enviaram, a igreja local que me enviou para cá, para o Brasil, ao qual eu presto conta, ao qual eu dou meus relatórios. Graças a Deus, hoje temos a tecnologia do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, então eu posso manter contato praticamente quase que todos os dias com a minha mãe espiritual, que é a Marlene Solé, apóstola do Senhor, Então, irmãos, é assim que eu queria me apresentar hoje. Minha esposa e eu trabalhamos aqui em Manaus. Para aqueles que se perguntam e se questionam, irmãos, nós ainda não temos, nós por enquanto não temos um lugar físico específico, ministerialmente falando, tipo assim, politicamente correto, como muita gente espera. Qual é esse ministério? Onde fica, irmão? Nós somos um ministério. Assim como a igreja não é um local, o ministério é conformado por nós. O ministério somos nós. O ministério, quem carrega o ministério na sua vida é a minha pessoa, a minha esposa. Nós carregamos o Ministério Glória, nós carregamos a identidade de Glória, nós carregamos
a essência do Ministério Glória. Nós carregamos o perfil e a característica profética e apostólica do Ministério Glória, que o Senhor mesmo tem nos otorgado pelo Espírito Santo, através de muitos processos, de muita oração, de muito jejum, muito mesmo, para a glória do Senhor falo. Amém? Dando a glória para o Senhor. Então, irmãos, nós, um tempo, tínhamos uma base missionária no ano 2017, depois aí tinha pensado em voltar e mudar para lá, para Paraná, e por causas de Deus, que Deus permitiu, eu estou aqui novamente em Manaus. E, irmãos, eu trabalho, como já muitos me conhecem, fazendo minhas jornadas apostólicas pelo Brasil, pela Venezuela. Provavelmente Deus vai me permitir ir para fora do continente, para a Europa, para a Espanha, Portugal, para outros países daqui da Sul-América, em nome de Jesus, eu creio e tenho certeza e convicção que assim mesmo Deus vai permitir. Amém? Mas estou aqui no Brasil, estou aqui em Manaus, estou aqui em Amazonas, estou aqui com minha família, com minha esposa, estou trabalhando por um tempo que pedi em oração, que pedi a Deus. Estou trabalhando como consultor de venda, como vendedor do sinal. Amém? Glória a Deus. Se reativou o sinal, tinha caído o sinal. Então, irmãos, essa foi a minha apresentação aqui, né? Hoje, porque eu queria falar um pouco sobre posição, sobre posicionamento, sabe? E posicionamento tem a ver muito com um ofício. Amém? Então, continuamos aqui. O sinal não está muito bom hoje, mas em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, pela vontade de Deus Todo-Poderoso, Deus toma controle do sinal, da rede de internet, do sinal do meu celular, em nome de Cristo Jesus. Amém? Então, irmão, eu venho falar um pouco sobre essas coisas, sobre posição. Posição tem a ver com vocação, tem a ver com ofício. Amém? Tem a ver com aquilo que nós fazemos, que nós somos diante do Rei, diante de Deus, né? Para o Evangelho. Então, é por isso que eu tenho que me apresentar assim hoje, de uma forma um pouco... Eu não sou uma pessoa formal, mas eu que não me considero uma pessoa formal, mas hoje é necessário, eu entendi hoje, né, que precisava hoje falar isso, né? Quem eu sou profeta do Senhor, sou missionário também, em nome de Jesus fui consagrado e enviado como profeta para as nações aqui no Brasil, no qual eu desempenho meu ministério, tenho desenvolvido, tenho desempenhado meu ministério. Aqui comecei quando era solteiro e agora casado mais ainda, com mais força, né? Deus tem me permitido percorrer, viajar, conhecer, levar a palavra, né, fazer minhas jornadas apostólicas, né, posso dizer até missionárias por vários estados do Brasil, e ainda creio que o Senhor vai permitir ainda ir para outros estados, para outras regiões daqui do Brasil que eu não conheço ainda. Amém? Mas, irmãos, glória a Deus, né? A glória para o Senhor. Então, gente, eu queria falar algo sobre posicionamento. E como eu falei no início, essa palavra não é para o mundano, né? Dificilmente eu vou pregar para uma pessoa que é um mundano que está perdido no mundo, né? Não porque ele não merece escutar a palavra, ele precisa escutar. Os inconversos precisam escutar a palavra de Deus, mas como vão escutar se a igreja não vai? Se os que são chamados, aqueles que têm uma vocação, não vão a pregar o evangelho. E aqui não estou falando somente para os evangelistas, missionários, estou falando para toda a igreja. Porque a ordem de Jesus, o ID de Jesus não foi somente para um grupo de pessoas seletas, é para toda a igreja. Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, essa palavra aqui, hoje, especificamente hoje, que Deus me permite, me dê graça, me dê sabedoria, me dê desenvolvimento, me dê, em nome de Jesus, a graça para poder transmitir, né? Transmitir a mensagem de Deus neste sábado, em nome de Jesus. Amém? Então, assim, o versículo que eu escolhi de início, de introdução, para que está aqui em Gênesis capítulo 40. Gênesis capítulo 40, versículo 21, diz assim, Gênesis capítulo 40, versículo 21. E ele restabeleceu o chefe dos mordomos a seu ofício de mordomo novamente. E ele serviu o copo na mão de Faraó. Essa é a versão King James, mas na outra versão King James que eu tenho no meu celular, fala assim, e ele restabeleceu o ofício original, né? O ofício original, e ele serviu a taça
né, na mão do faraó de novo com confiança. Ou seja, Deus restaura a confiança. Tá bem? Então assim, eu sei que é um versículo, depois vamos partir para outro lugar no Novo Testamento, que fala, não sei se você vai entender, eu espero que o Espírito Santo me dê a mim entendimento, sabedoria, inteligência de Deus, e a você também, para que você venha entender e discernir o que o Espírito Santo fala à igreja. Amém? Em nome de Jesus, eu sou pecador, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, como eu já falei, eu sou o que eu sou. É porque Deus quis, não porque eu quis, não porque eu quero. Eu sou o que sou porque Deus determinou que seja eu um profeta, que seja eu um missionário, que seja eu uma pessoa que tem uma mentalidade de reino, uma mentalidade apostólica, segundo a palavra de Deus, entendido e para a glória de Deus. Para a glória de Deus, né? E até para a vergonha minha, porque eu não mereço. Então, irmãos, estamos vendo tempos cruciais no mundo. Você e eu estamos vivendo tempos cruciais para a igreja. Hoje eu falo para a igreja brasileira. Igreja brasileira, presta muita atenção no teu país. Presta muita atenção mais ainda à tua vida com Deus. À tua intimidade com Deus. E presta atenção ainda, né, agora diferenciada ao teu chamado, ao teu ministério, ao teu ofício. Amém? Tem pessoas que não estão no ofício que deveriam de estar. Tem pessoas que não estão cumprindo o seu ofício. Tem pessoas que estão como encarcerados em um lugar ou em um ofício que não é o ofício original. Não é a vocação original, né? Tá entendendo? Tem muita gente que não está posicionado ou não está posicionada naquilo que Deus entregou, naquilo que o Senhor lhe confiou, naquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Então estamos em um tempo, irmãos, tempos proféticos. Para aqueles que não gostam desse termo, eu amo esse termo. Para aqueles que não gostam de escutar do profético, para aqueles que não gostam de ouvir do apostólico, gente, eu amo porque eu entendo pela palavra de Deus que estamos vivendo tempos proféticos, tempos apostólicos, tempo onde eu e você precisamos nos posicionar profeticamente e apostolicamente na nossa vocação, no nosso ofício, naquilo que nós somos, naquilo que Deus nos confiou. Nós não podemos esquecer nem esquecer, não podemos olvidar aquilo que Deus disse: César, você é profeta. Eu te chamei para isso. Obedece-me, segue-me. Fulano, eu te chamei para ser um apóstolo de verdade, genuíno. Porque Deus ainda constitui apóstolo, Deus ainda constitui profetas, não como muitos ainda mal ensinando, né, segundo a sua própria teologia. Não segundo a teologia da Bíblia, segundo a teologia deles mesmos, ou denominacional, que já não existem mais profetas, que já não existem mais apóstolos. Eu posso dizer o contrário, eu posso dizer, na verdade, se não existem mais profetas nem mais apóstolos, então não existem pastores, porque o mesmo que constitui profetas e apóstolos é o mesmo que constitui pastores e constitui evangelistas. E constitui mestres. Quem? Jesus, Deus. Como? Através de quem? O Espírito Santo. E Deus constitui a um para apóstolo, a outro para profeta, a outro para pastor evangelista, a outro para mestre. É para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça, para que a igreja junta cresça, para que todos cheguemos juntos ao conhecimento de Cristo Jesus. Amém? É para isso que Deus constitui. E precisa hoje ainda que se levante. Que se levante. Preste muita atenção em cada palavra que eu estou falando hoje, que eu vou falar em nome de Jesus. Deus precisa que você se levante. Se Deus disse que você precisa se levantar, é porque você está caído. É porque você está quase que morrendo em um lugar, em uma área, em um ofício que não é aquele que Deus, né, designou para ti. Então não morra fora da tua vocação. Não morra fora do teu destino. Não morras
fora do teu ofício. Não morras fora da tua essência e identidade. Não te esforce por carregar um fardo que não é aquele que Deus colocou nas tuas costas. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, o assunto, o negócio vai esquentar no Brasil, vai esquentar. Já tinha pregado em muitas pregações, em várias lives, anos atrás, que se Deus permite que ganhasse Lula, ou Partido Socialista Comunista, amém, glória a Deus. Então, se Deus permitiu que ganhasse o Partido Vermelho aqui no Brasil, é porque Deus estava como nos tempos de Faraó. Deus está determinado a fazer justiça no Brasil. Deus está determinado a fazer com que a igreja desperte da forma que a igreja não quer. Você está entendendo, né? Se Deus permitiu que esse seja colocado no Brasil, porque Deus precisa realmente posicionar e fazer com que muitos homens e mulheres de Deus se posicionem na sua vocação, nos seus ofícios originais de Deus, nos seus destinos. Mas Deus, Ele é maravilhoso, Deus é perfeito. Deus é tão perfeito que tudo vai acontecer segundo o coração dele. Muitos que se consideram igreja serão provados, serão testados. Uma grande parte da igreja, né, será justiçada, não por homem, mas por Deus. Deus manifestará justiça e juízo no Brasil. Deus manifestará misericórdia no Brasil. Deus manifestará um tempo de grande revelação para os filhos de Deus. Mas Deus também sabe que vai se levantar um grande espírito de confusão no Brasil, dentro de muitas igrejas evangélicas. Já existem portas abertas para que a confusão entre, para que a confusão já tome um lugar. Onde muita gente vai começar a pregar um evangelho que não é do Espírito Santo. Muito começará a pregar a doutrina de demônios, apoiando o petismo, apoiando tudo aquilo que Deus não apoia. Gente, não estou aqui apoiando ou desapoiando nenhum partido político, sendo que eu falo aquilo que realmente Deus está interessado. Por que falo assim? Porque para mim, o PT, que é o mesmo governo que está na Venezuela, no meu país, Venezuela, não é um partido político, é uma seita. É uma seita cheia de bruxos e macumbeiros, aos quais eles chamam de religião. E eles exigem respeito, sabendo que eles mesmos nem respeitam as outras religiões, não respeitam o católico, não respeitam muito menos os evangélicos, porque somos nós os que mais peso causamos sobre essa seita diabólica, chamada comunismo, petismo, né? Mas Deus tem misericórdia, e Deus vai demonstrar misericórdia. Deus vai demonstrar misericórdia. Muitos deixarão de ser amigos. Muitos deixarão de seguir pessoas. Mas aquele que é de Deus de verdade, gente, ele vai permanecer firme. Porém, eu quero voltar à palavra original desta mensagem de hoje, posicionamento. Deus vai levantar, o próprio Deus, pelo Espírito Santo, Deus vai posicionar no tempo certo apóstolos genuínos de verdade, porque é necessário aqui no Brasil. Verdadeiros apóstolos são necessários para edificar a igreja. Os profetas são necessários porque trazem e tiram a confusão. Trazem a palavra de Deus. Trazem a identidade do profético. Trazem a identidade do Espírito Santo para a igreja. Confrontam a confusão. E repreendem e confrontam a Jezabel, a todo demônio que quer se impor, que quer se levantar contra o profeta, contra a ressurreição da igreja.
Porque esse é o espírito que Deus vai levantar, que Deus está levantando na igreja. Um espírito de ressurreição. Um espírito de ressurreição. Deus vai levantar, Deus vai despertar com unção de ressurreição a uma grande parte dos seus filhos, dos seus guerreiros, dos seus profetas verdadeiros, dos seus apóstolos. Deus vai despertar pastores com uma unção profética. Deus vai levantar, aleluia, pastores com mentalidade apostólica. Deus vai levantar evangelistas com uma mentalidade realmente apostólica. Evangelistas proféticos que tragam e que ouçam do céu a mensagem do coração de Deus para trazer salvação, primeiramente, aos da família da fé. Para que a família da fé, para que a igreja se levante e se espalhe de novo pelos 4 cantos do Brasil, ganhando vidas para Cristo, como um grande desatar de evangelistas aqui no Brasil, antes de que Jesus volte. Porque é necessário e é preciso que antes de Jesus voltar, o Espírito Santo desate uma explosão de evangelistas proféticos, de pastores evangelistas, de pastores com mentalidade apostólica, de profetas apostólicos e de apóstolos proféticos no Brasil e no mundo. Mas eu estou focado hoje no Brasil porque eu estou aqui no Brasil hoje. E porque o Brasil, irmão, começou a morrer quando o povo hoje está aceitando essa maldição desse governo. E você tem que orar. Como diz a palavra de Deus, você tem que resistir ao diabo para que ele fuja. Só que resistir ao diabo não é somente aguentar as porradas, é se levantar como um guerreiro, como uma guerreira, é se levantar em oração, é se levantar, usar as armas da tua milícia espiritual, é usar as armas que Deus tem nos entregado. E você precisa saber usar essas armas. E quem vai te ensinar é o Espírito Santo, é a tua vida com Deus, é a tua intimidade com Deus, é a tua vocação. Você precisa buscar a Deus como nunca antes. Você precisa se acercar a Deus como nunca antes. Você precisa entrar na fonte, aleluia, de vida e de revelação, de autoridade e de poder, mais do que nunca. E você vai ter que parar de falar mais e fazer mais. Para de falar muita coisa. E faça mais pelo reino. Para de falar besteiras. Para de falar besteira para ganhar curtida ou buscar seguidores. Fala a palavra de Deus de verdade. Não importa que aqueles que te seguem deixem de te seguir. Eu não me importo se eu me ganho inimigos. Eu me importo com agradar aquele que é Deus. Aquele que me chamou. Aquele que me fez o que eu sou hoje. Eu sou um pecador, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Porque quem morreu por mim chama-se Jesus. Yoshua HaMashiach. Ele é meu Deus. Amém? Como diz aqui em Gênesis 40, 21. E ele restabeleceu o chefe dos mordomos, o seu ofício, né, de mordomo novamente. E ele serviu o copo na mão de Faraó. Né? Na outra versão de King James fala assim, e ele restabeleceu o seu ofício original. Gente, como eu falei, Deus precisa restaurar, você precisa entender, irmão, profeta, apóstolo, pastor, missionário, evangelista, diácono, você precisa entender qual é o teu ofício original. Você precisa entender e saber do Espírito Santo qual é a tua posição, qual é o teu posicionamento original, onde você realmente precisa desenvolver a tua vocação celestial, onde realmente você vai ser relevante para as regiões espirituais contra o diabo, contra o sistema diabólico. Porque você vai ser relevante, irmãos. Você vai ser relevante quando você esteja no teu posicionamento original, na tua vocação certa. Você vai dar certo somente no lugar certo, somente na posição certa, somente no teu ofício certo, somente naquele lugar, naquele ofício, onde a tua identidade, onde a tua essência é desatada como um poder, como uma bomba atômica. É nesse lugar
que Deus vai desatar pelo Espírito Santo tudo que há em você de Deus, ou tudo que há de Deus em você. Então, irmão, não morra fora do teu lugar. Não morras fora do teu ofício. Deixe que Deus restabeleça, porque Deus vai fazer isso. Pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, vai restabelecer, Deus vai restaurar, como diz a Bíblia, que Deus, ele precisa restaurar todas as coisas. E uma das coisas, das muitas coisas que Deus vai restaurar, Deus vai restabelecer novamente, chama-se os ofícios ministeriais, aleluia, o posicionamento de cada ministro no seu lugar correto, originalmente diante dele. Mas hoje eu quero falar de dois fundamentos. Dois fundamentos, como diz a Bíblia, que a igreja está fundada pelos apóstolos e pelos profetas, sendo Cristo Jesus a principal pedra angular, ou a principal pedra do ângulo. Amém? Então, esses dois fundamentos chamam-se o fundamento apostólico e o fundamento profético. E eu não quero me afundar muito nessa área. Eu vou deixar isso para os peritos, para os mestres. Eu sou muito bom de falar assim, irmão. Deus vai levantar. Eu não vou dizer que Deus vai levantar uma onda de apóstolos. Não. Deus precisou de 11 pessoas e depois levantou o apóstolo Paulo. Deus levantou depois, entrou Matias com os 12 e Paulo são 13 que foram chamados apóstolos biblicamente falando. Só que dentro do marco histórico da palavra de Deus, o Espírito Santo revelou e revela que Deus constituiu a uns para apóstolos, a outros para profetas, a uns para pastores, a outros para, aleluia, evangelistas e a outros para mestres ou doutores da palavra. Então, sempre Deus, em cada geração, Deus vai levantar, né, pessoas com essa autoridade. Quizás as pessoas hoje em dia, os verdadeiros apóstolos hoje em dia não vão buscar que sejam chamados de apóstolos. Não vão ligar muito para o título de apóstolo, mas eles sabem que são apóstolos. Eles sabem que são apóstolos de Deus. Eles sabem que tem que se posicionar no seu chamado, na sua vocação. Assim como os profetas. Os profetas têm que se posicionar mais do que nunca, porque os profetas, eles ouvem a Deus falar. São aqueles que precisam estar mais e mais em comunhão com Deus, mais do que nunca. Porque eles vão levar a gasolina para a igreja. Ele vai levar o combustível para a igreja. Ele vai levar a palavra revelada para a igreja. A palavra rema, a palavra davar, a palavra que traz vida para avivar os ministérios, para ativar ministros, para ativar a paternidade, para ativar a essência do verdadeiro apostólico. Meu Deus, isso é uma loucura. E os apóstolos sabem disso. Os verdadeiros apóstolos sabem disso. E é por isso que Deus é tão perfeito que ele disse que os dois fundamentos onde a igreja está fundada, ou deveria estar fundamentada, é sobre os apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a principal pedra do ângulo, é porque são necessários. Se Deus falou, está falado e é certo, e é absoluto. Quem sou eu? Quem é César? Quem é você para dizer o contrário? Tu, meu irmão, para dizer o contrário. Se tu não acreditas no apostólico, no profético, se tu não acreditas em profeta, apóstolo, esse é o teu problema. Não, mas não faça do teu problema uma infecção, uma contaminação para os outros. Não faça do teu problema uma virose para a igreja de Jesus. Que mensagem está voltando? Amém. Então, irmão, se você não acredita no apostólico, no profético, se você não acredita em apóstolos, se você somente acredita que existem só pastores, que só existem pastores evangelistas, esse é teu problema, não é meu problema. Eu acredito que dentro de todo esse restabelecimento, toda essa restauração, eu acredito que em meio de toda essa reestruturação
pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus, Deus precisa restaurar. Deus vai e está restaurando os 5 ministérios bíblicos. Os 5 ministérios bíblicos. Deus precisa restaurar o apostólico genuíno, o apostólico original. Deus precisa restaurar o profético genuíno, o profético original. Deus precisa restaurar o pastoral de forma genuína, segundo o modelo que nós temos em Cristo Jesus, que é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Deus precisa restaurar o evangelista. Deus precisa restaurar, levantar e explorar o ministério do evangelista. O ministério do evangelista é um dos ministérios mais importantes, mais necessários e mais usados por Deus nesses últimos tempos, que Deus vai usar mais do que nunca. O ministério do evangelista precisa ser ativado ou reativado. E esses evangelistas precisam ser e entender que tem que ser reposicionado na sua posição original. Em nome de Jesus. E outra coisa, Deus precisa restaurar o ministério dos mestres. Aqueles que ensinam, que educam a igreja de forma original, de forma genuína, aleluia, dada as mãos com os pastores. Para que a igreja aprenda essa doutrina. Essa doutrina, meu irmão, não é aquela da presbiteriana. Essa doutrina não é aquela da assembleiana. Essa doutrina não é aquela dos batistas regulares, dos batistas renovados. Essa doutrina não é daquele dos pentecostais. Essa doutrina está em tudo aquilo que Yeshua HaMashiach, que Jesus Cristo pregou, ensinou e demonstrou no Novo Testamento. E que ele viveu. Então, essa doutrina é isso. Não é aquilo que eu quero inventar para manipular a uma pessoa. Não é segundo meus padrões humanos. Não é segundo aquilo que eu acredito, que eu creio na minha inteligência humana, no meu raciocínio humano. Não. Essa doutrina de Deus está, aleluia, naquilo que Jesus ensinou, praticou, viveu e demonstrou. Através do Espírito Santo que estava nele. Porque essa doutrina, irmão, para mim é o evangelho puro. É o evangelho do reino que ele veio para pregar, para ensinar. E ele nos ordenou que este evangelho do reino seja pregado, ensinado a todas as nações. E esse evangelho, irmão, ele vem carregado, vem acompanhado de poder, sinais e maravilhas que seguirá aqueles que creem. Só que hoje vocês que se acham perfeitos, que se acham peritos na Bíblia, entre aspas, e não são nada, vocês são aqueles que ensinam a muitas pessoas. Não, precisamos aprender mais da Bíblia. Mas da Bíblia, em vez de estar buscando poder, eu busco as duas coisas, gente. Eu busco o poder, sim. Eu busco o poder. E não tenho vergonha nem medo de falar. Eu busco o poder do Espírito Santo. Eu busco manifestar poder. Mas eu busco um poder sadio e curado pela palavra de Deus, pela palavra correta, pela doutrina correta, que é a doutrina que Yeshua HaMashiach me ensina e te ensina na Bíblia, que você está ensinando de forma errada, que você está ensinando porque você é um orgulhoso religioso e está ensinando somente aquilo que você quer, segundo aquilo que você acha, porque você quer se achar melhor do que Jesus, porque você quer se achar melhor do que o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade e toda a justiça, gente. E a verdade é Jesus, e a verdade é a palavra, e nela temos a vida eterna. Mas quem é que vai ensinar? Quem é que vai me guiar a esta verdade? Eu mesmo? Os batistas? Os presbiterianos? Os assembleianos pentecostais? Não. Quem vai me ensinar, quem vai me guiar a toda a verdade, chama-se uma pessoa só, o Espírito Santo. Ele é a pessoa que ensina e que quer te ensinar também a ti. Porque ele não ensina como você ensina. Ele não ensina como o homem ensina. Ele nunca vai agir segundo os padrões que você tem aprendido segundo este mundo. Jesus nunca vai te ensinar segundo os padrões da terra. Jesus nunca vai te ensinar segundo os padrões de um coach.
O Evangelho de Deus é poder, é demonstração de poder. Essa doutrina é santa, pura, é eterna, é absoluta, mas é demonstração de poder. Poder. Maravilhas, sinais, prodígios no Espírito Santo, estando em Cristo Jesus. E é por isso que hoje os milagres não existem, porque os falsos mestres estão ensinando errado. Estão ensinando uma meia-verdade, irmãos. Uma meia-verdade é mentira. Uma meia-verdade já é antibíblico. Uma meia-verdade é anticristo. E eu tenho que pregar, ensinar, ministrar a verdade pura, original. Assim se agrade ou você se desagrade. Assim você me siga ou assim você me persiga. Assim você seja meu amigo ou seja meu inimigo. Assim você me considere ou você me desconsidere. Eu estou nem aí. Mas essa doutrina é aquela que é a verdade absoluta. A verdade absoluta é a doutrina que Jesus ensinou e viveu e demonstrou e nos mandou, nos ordenou imperativamente e de pregar o Evangelho. Que o apóstolo Paulo ensinou por todas as igrejas, viveu e demonstrou também, glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que os apóstolos demonstraram e por essa verdade, por essa doutrina, eles morreram. A maioria deles foram martirizados por viver e querer obedecer a Jesus. Se você quer pregar essa doutrina, obedeça ao Senhor. Se você não está pregando a verdadeira doutrina, essa doutrina segundo Jesus, segundo a palavra de Deus, você está mentindo, você está em desobediência. Você é um religioso. Você vive somente como os fariseus, ordenando coisas que você nem vive. Impondo sobre as pessoas, manipulando pessoas com sua religiosidade. Com as suas regras, com o seu tradicionalismo humano, baseado em estéticas humanas. Então, gente, eu tenho que falar para vocês porque Deus está posicionando muita gente. Mas esta palavra, esse novo tempo de Deus para o Brasil é para aqueles que querem, para aqueles que tomam posse, que creem naquilo que Deus vai fazer. Tem pessoas que se preocupam, ninguém está te seguindo, ninguém está visualizando. Eu não me importo. Porque depois que eu posto esse vídeo, essa live, pessoas vão ver. 1, 2, 3 pessoas. Eu não ganho dinheiro por isso, graças a Deus. E se eu ganhar, é para a glória do Senhor. Mas eu não ganho nada. É porque tenho uma preocupação por este país. No Espírito Santo. E a palavra que Deus tem batido, que Deus tem lançado, que Deus tem revelado para mim, é a palavra posicionamento. Isso não é somente para mim, não é só para algumas pessoas. É para toda a igreja. É para o povo de Deus. É para a igreja do Brasil. Precisa se posicionar no teu lugar correto, porque vem tempos difíceis para o Brasil. E você já sabe, já você está experimentando. Vem tempos difíceis, tempos, aleluia, tempos pesados. A chapa vai esquentar. O que você temia, igreja, vai acontecer. Eu não queria perseguição, eu repreendi a perseguição. Você não sabia o que é perseguição. Mas você vai experimentar. Na sua pele, de verdade. Você vai experimentar o que é perseguição. Você vai experimentar realmente. Você precisa experimentar. Porque se você não precisa, Brasil, se você não experimenta a perseguição, você não vai crescer como igreja. Você não vai amadurecer. Você não vai se multiplicar. Você não vai espalhar a verdade. Você não vai para os 4 cantos da terra para pregar. Então, o Espírito Santo, ele já sabe, ele já está posicionado nas regiões espirituais para fazer que muitos homens e mulheres se posicionem na sua vocação, no seu ofício,
no seu chamado, no seu ministério original. Eu gosto de usar essa palavra, gostei hoje dessa palavra. No seu ofício, na sua vocação, na sua posição original. Falo original porque muitos estão hoje em um lugar que não é o deles. Muitos estão posicionados em lugares que não é para eles. Muitos estão exercendo e querendo exercer ministérios e vocações e ofícios que não foi Deus que colocou, senão que foi o homem. E por isso não estão dando certo. Por isso não estão sendo relevantes. Por isso não se vê um respaldo a 100% do próprio Deus. Porque Deus respalda quando mais ainda você vai entender, você vai ver e experimentar o respaldo de Deus com poder, com autoridade, com milagres, um governo de Deus na tua vida, quando você esteja colocado e posicionado no teu lugar original. Quando você se deixe colocar pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus na tua posição original. Quando você viva e experimente um posicionamento original, num posicionamento profético original. Quando você experimenta um posicionamento apostólico original, genuíno. Original fala de genuíno, de autêntico. Um posicionamento autêntico, original. Você precisa experimentar isso. Tem pessoas que Deus vai colocar em lugares altos, em uma posição maior, em uma posição de autoridade. Mais do que nunca, você que tem um chamado apostólico e mentalidade apostólica, você vai precisar pedir, clamar, sugar do Espírito do Pai a revelação do que realmente significa a paternidade de Deus. Paternidade. Em nome de Jesus. Porque Deus vai convertir a muita gente. Deus vai fazer com que o Espírito da profecia converta o coração de muitos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E o Espírito da profecia é, como diz a Bíblia, é o testemunho de Jesus. É somente através de Jesus, somente através de testemunhar, de testificar de Jesus. Sabe, a Bíblia diz assim em Eclesiastes, que em Cântico dos Cânticos, que todo, absolutamente todo tem o seu tempo. Todo tem o seu tempo. Tempo de nascer, tempo de viver, tempo de morrer. Né? Tempo de lançar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de chorar, tempo de rir. Né? Tempo de fazer silêncio, tempo de falar, tempo de gritar. Tempo de paz e tempo de guerra. Todo tem seu tempo. Tem um tempo que Deus permite um desordem. Mas todo tem seu tempo. Mas também Deus traz um tempo de ordem. E o tempo de ordem é um tempo de posicionamento espiritual. O tempo de Deus é um tempo de ordem, é um tempo de posicionamento espiritual, onde o Espírito Santo vai posicionar, vai ordenar o que estava desordenado. Glória a Deus. Deus vai ordenar o que estava desordenado, porque é o tempo de Deus. O tempo da bagunça está acabando em nome de Jesus. Existe tempo de tranquilidade, tempo de espera, mas existe um tempo de intranquilidade, existe um tempo de desespero. E é ali onde você precisa se reencontrar com Deus. É ali onde você precisa buscar e clamar a Deus. É ali onde você precisa, como igreja, entender o que o Senhor disse na sua palavra. Clama a mim e eu te responderei. Clama a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Deus vai trazer um tempo e vai desatar um tempo aqui no Brasil que você não está esperando,
que você não imagina, que você não quer. Existe um tempo de sorrir, mas existe um tempo de chorar, de lamentar também. Tudo tem seu tempo, tudo é perfeito. Diz a palavra de Deus que em seu tempo, entre o céu e a terra, tudo é perfeito no seu tempo. Amém? Eu quero dar a boas-vindas e agradecer aqui a minha prima Gismari e a Ângela Assis. Boa tarde, paz do Senhor. Então, tudo tem seu tempo. Mas eu vejo, como profeta do Senhor, profeticamente, posso ver, ter um vislumbre somente pelo sinal. Sabe, irmão? Nós cristãos e nós profetas, a igreja entendida, ela vive atenta aos sinais que Deus nos permite, que Deus nos coloca, que muitas vezes está diante dos nossos olhos e nós não enxergamos, nós não discernimos, nós não vemos. Muitas vezes está na nossa frente, nós não vemos o sinal de Deus. Muitas vezes as coisas estão acontecendo, nós dizemos, aconteceu, mas nós não queremos entender que Deus está mostrando sinais. Só que os religiosos falam assim, mas o sinal não está na Bíblia, irmão. Tudo que está acontecendo é bíblico. Porque a Bíblia diz que virão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Irmão, tempos difíceis, tempo trabalhoso é tudo aquilo que vai acontecer no planeta Terra antes de Jesus voltar, antes que Jesus venha buscar a sua igreja. E Jesus já falou em Mateus 24 que se levantará nação contra nação, virão rumores de guerra, ouviremos de guerras, doenças, enfermidades, pragas. Os principais inimigos de nós serão nossos próprios familiares. Então, irmãos, o Brasil está como que está brincando de igreja, de ser crente, de ser cristão, de ser evangélico. É o tempo, o Brasil é o tempo de enseriar-se. É o tempo de entrar na ordem de Deus. É o tempo de deixar que o Espírito de Deus ordene o que estava desordenado. Traga a realidade, aleluia, a ordem do céu. Que Deus venha trazer ordem, que Deus venha posicionar, aleluia, o que realmente não estava posicionado. Que Deus venha restaurar e restabelecer, aleluia, a muita gente. E Deus venha colocar pelo Espírito Santo e pela revelação, aleluia, aos seus lugares originais, as suas vocações originais. E que as pessoas parem de andar por ali como uma borboleta, de flor em flor, de lugar em lugar. E não estão ainda posicionados no seu lugar original, na sua vocação celestial, como disse o apóstolo Paulo. E nós precisamos entender isso. Sabe? Uma das passagens que tenho lido nesse dia com meu filho, irmãos, é que Deus é maravilhoso. O religioso e aquele que não entende a palavra de Deus, não entende os mistérios de Deus, irmãos, quando ele lê a Bíblia, quando ele lê que Deus enviou 10 pragas no Egito para expulsar, para tirar o seu povo do Egito, as pessoas que são racionais, que são filósofas, que são super estudosos, eles vão dizer, mas que Deus é cruel, que Deus é esse que é cruel, que matou crianças, matou mulheres inocentes. Sim, mas Deus não é cruel, irmão, Deus é justo. Deus é justo. Lembre-se disso quando você comece a passar e Deus permita e Deus desate o tempo que há de acontecer e que já está pronto para acontecer no Brasil. Não venha murmurar, nem dizer, Deus é cruel, que Deus é isso. Você vai escutar, você vai ouvir. Deus nos abandonou, Deus não abandona. Deus não abandona aquele que nunca abandonou Ele. Entenda isso. Deus nunca vai abandonar aquele que nunca abandonou Ele. Porque diz a Bíblia que Deus é fiel. Ainda que nós, ainda que eu, ainda que você sejamos infiéis, Ele permanece fiel a Ele. Ele permanece fiel à sua palavra. Ele permanece fiel à sua palavra. Ele permanece fiel ao Espírito Santo. Ele permanece fiel à verdade. Ele permanece fiel àquilo que é digno de ser fiel. Amém? Glória a Deus. Então Deus vai confrontar nesse tempo que vai acontecer no Brasil até a teologia de muita gente. Até o dogmatismo de muita gente. Irmãos, prepare-se, igreja.
Prepare-se. Essa preparação tem a ver com posicionamento. A tua preparação para aquilo que vem pela frente tem a ver com o teu posicionamento. E aqui não estou falando de um posicionamento político ou nada. Posicionamento naquilo que você é em Deus. O apóstolo Paulo estava tão posicionado na sua verdade, naquilo que ele era diante de Deus, que ele fala assim: sejam, pois, imitadores de Deus, sejam, pois, imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. E a outra parte fala assim, na maioria das suas cartas, Paulo ele começa falando assim: eu, Paulo, apóstolo do Senhor pela sua graça e misericórdia. Paulo, ele não fala por arrogância, ele fala porque ele estava posicionado naquilo que ele era, naquilo que Deus otorgou e deu para ele. Ele estava posicionado na sua identidade, ele estava posicionado, aleluia, naquilo que ele era pela graça, como ele mesmo falou. Pela graça eu sou o que sou. Amém? Glória a Deus. Então, Deus vai permitir que muita gente seja posicionar. O Espírito Santo, aleluia, o Espírito de Deus vai trazer à tona um posicionamento global em muita gente da igreja, em muitos líderes e ministros. Deus vai despertar, ou Deus vai posicionar, aleluia, a muitos homens e mulheres no seu, aleluia, no seu ofício original. Assim como foi restabelecido o ofício do chefe dos mordomos do faraó, Deus vai restaurar a muitos também ao seu ofício original. Deus vai colocar no seu posicionamento original para fazer o que realmente é para fazer. Para fazer o que realmente você precisa, e pelo Espírito Santo você vai saber o que fazer. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Por enquanto vejo muita gente descuidada. Irmãos, eu vejo muita gente descuidada, sendo indiferente, né? Desviada do seu propósito. Está mais focado na política do Brasil, que já Deus determinou tudo. E estão se esquecendo de buscar ao Senhor. E a Bíblia me manda a mim, a César Augusto Machado, e Deus te manda a ti, igreja do Brasil, postos os olhos em Yeshua, em Jesus, o autor e consumador da tua fé. O autor e consumador da minha fé e da tua fé chama-se Yeshua HaMashiach. Não é a política, não é nenhum homem aqui na terra, irmão. Não é nenhum presidente, não é nenhum partido político, não é Bolsonaro, não é Lula, não é ninguém, absolutamente nada. Você precisa focar teus olhos espirituais no autor e consumador da tua fé, que é Yeshua, naquele que morreu por ti, naquele que te deu vida na cruz do Calvário, naquele que te perdoou todos os teus pecados na cruz do Calvário, aquele que te limpou de todas as tuas enfermidades pelo sangue do Cordeiro. Yeshua, ele é a tua fé. Amém, irmão Ângelo. Estarei orando pela sua vida, irmão Ângelo Assis. Também orem pela minha vida em nome de Jesus, tá bom? Eu agradeço. Peço, por favor, orem por mim em nome de Jesus. Então, irmãos, você precisa se posicionar e entender o que Deus vai fazer e está fazendo. A palavra que está gritando nas esferas espirituais chama-se posicionamento. Para mim, para César, é posicionamento profético apostólico. Eu, como profeta apostólico, eu preciso estar cada dia mais e ainda mais nesse tempo, estar posicionado originalmente naquilo que eu sou e quem eu sou diante de Deus, para o reino de Deus e aqui no Brasil. Quem é apóstolo de verdade, não aquele que é apóstolo de doutrina, de denominação, não. Apóstolo constituído por Deus, pelo Espírito de Deus. Como fala o apóstolo Paulo. Eu, apóstolo de Deus, pela misericórdia e graça do Senhor. Ele sabia que foi Deus que constituiu ele apóstolo. Então, um apóstolo de verdade, genuíno, bem posicionado, ele sabe quem constituiu ele. Ele sabe. Ele conhece perfeitamente quem foi que posicionou ele, quem foi que chamou, quem foi que colocou ele no seu ofício, na sua vocação. Ele não vai dizer, eu, apóstolo, porque a igreja, o pastor fulano me consagrou, não.
Não somente temos um reconhecimento público através de um homem de Deus, mas quem me constitui o profeta chama-se o Senhor. Amém? Jonas Messias, Deus te abençoe, meu irmão. Né? Como diz aqui em Romanos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, irmão, posicionamento tem a ver com separação. Quando Deus te posiciona, Deus te separa. Antes de Deus te posicionar, Ele te separa. Né? Então nós temos que ser posicionados por Deus e chamados por Ele. Só que muita gente, irmãos, está esperando essas 500.000 sinais para obedecer ao Senhor, para entender. Ai, agora é de Deus. Não, meu irmão. Jesus falou só uma vez para os apóstolos, quando chamou eles. E passou Jesus, Pai, e disse, segue-me. E eles seguiram Jesus, simplesmente. E depois Jesus posicionou eles, ainda quando derramou o Espírito Santo sobre eles, e enviou eles, eles já sabiam que eram apóstolos do Senhor. Então, irmãos, nós temos que estar posicionados na nossa vocação original, em nome de Jesus, porque quem vai fazer isso chama-se o Senhor. Então, eu chamo-se hoje esse tempo de posicionamento ético, apostólico, aleluia, eu chamo de ressurreição. Por que ressurreição? Porque a igreja está morrendo. A igreja de Jesus Cristo está morrendo. E é como diz a Bíblia, está deitada